Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 9. Apenas para relembrar os irmãos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Meus irmãos, Atos capítulo de número 16 nos fala que o apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro Silas, entendia em realizar sua segunda viagem missionária e era programado ir para um outro local. Mas a Bíblia diz que à noite o apóstolo recebe uma visão esta que um varão lhe aparece e lhe faz um pedido. E o pedido deste varão é: venha à Macedônia e nos ajuda. A rota foi trocada, o destino foi mudado, e o apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro Silas, vão para a Macedônia, precisamente na sua primeira cidade, que foi a cidade de Filipos. Em Filipos, o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho para uma mulher por nome de Lídia, vendedora de púrpura. E esta mulher é batizada, esta mulher se converte. Após isso, a Bíblia diz que o apóstolo está passando na cidade e uma jovem com espírito de adivinhação não fala lamúrias, não conta mentiras, mas sim aponta para os homens de Deus, dizendo: estes aí verdadeiramente são homens de Deus. Ela começa a elogiá-los, porém o apóstolo Paulo e Silas não são ludibriados com os elogios daquele espírito mau. A Bíblia diz que o apóstolo repreende o espírito de adivinhação. Após repreender o espírito de adivinhação, os credores, os donos que tinham um grande lucro com esta moça, ficaram tão irados porque a sua fonte de renda foi neutralizada. E a Bíblia diz que jogam Paulo e Silas dentro de uma masmorra. Em seu corpo lhe dão chicotadas, em suas mãos lhe dão correntes e cadeados. Momentos para que estes dois homens fizessem uma reflexão. O Senhor trocou a nossa rota, o Senhor mudou o nosso destino. Não era programado a gente vir para Filipos, e por obedecer à voz de Deus, o que resultante para nós agora é prisão, masmorra, cárcere e situação de desconforto. Porém, em vez de reclamar, em vez de contender, em vez de brigar com Deus, o apóstolo Paulo, junto com Silas, resolve orar e louvar a Deus. Um louva, outro ora, outro adora. E Deus, como o salmista diz, que Ele escuta o clamor, Ele ouve o gemido daquele que clama a Ele com fervor. Deus se levanta para agir naquela situação. O cárcere se treme, as portas se abrem e Deus confirma que é o Deus que socorre a alma daqueles que estão angustiados. Em momento de desconforto, o Senhor vem para agir e para realizar um tão grande milagre. Cárcere se abre, portas se abrem e os homens estão agora libertos daquela prisão. Porém, a tradição diz que se um carcereiro permitir a fuga de um preso, este carcereiro pagará com a sua própria vida. O carcereiro está pronto para tirar a sua vida, quando o apóstolo Paulo olha para aquele homem e diz: não faça tal coisa, estamos todos nós aqui. Aquele homem começa a fazer uma pergunta para o apóstolo Paulo: o que é que eu posso fazer para adquirir a salvação? E a resposta de Paulo para aquele carcereiro é: crer no Senhor Jesus, e não será salvo apenas você, mas também será salvo a sua casa. Crer no Senhor e Ele vai salvar você e vai salvar a sua casa. Paulo entende que o seu ministério não se resulta apenas a um local.
A sua chamada não se resulta apenas um povo, um grupo, e era necessário a tempo, a lugar, o apóstolo sempre levar a semente do evangelho. Porém, a cada lugar que o apóstolo Paulo vai, seja Corinto, Éfeso, Filipos, Galácia, tantos locais que o apóstolo vai em suas viagens missionárias, ele sempre tem um cuidado de deixar uma igreja implantada naquele lugar, a fim que o evangelho do Senhor cresça de forma grandiosa. E foi assim na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo não estava mais em sua presença física com os irmãos, porém ele sai e deixa uma igreja firme, abalizada na palavra do Senhor. É tanto que no ano de 60 a 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo já estava em seu término de ministério. O apóstolo Paulo já estava findando o seu ministério. A velhice já é vindoura, e em fim de ministério, o apóstolo Paulo não está tirando férias. O apóstolo Paulo não está em resort. Em fim de ministério, depois de uma vida dedicada à obra do Senhor, depois de uma vida dedicada ao evangelho, depois de uma vida dedicada às almas que necessitavam, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo agora está preso em Roma, passando por desconforto, estando em situação de vulnerabilidade dentro de uma prisão. E se você me perguntar, para alguém que está preso em situação de cárcere, em situação de desconforto, e se for dada a oportunidade a esta pessoa de dar a ela uma carta, um papel, uma caneta e dizer: escreva uma carta, certamente alguém vai escrever uma carta para a família, alguém certamente vai escrever uma carta falando das suas dificuldades. Porém, o apóstolo Paulo está no final do seu ministério. O apóstolo Paulo, depois de uma vida totalmente dedicada ao evangelho, final de ministério, está preso em Roma, dentro de masmorra, prisão em sua vida, e lhe é oferecida a oportunidade de escrever alguma coisa, podendo o apóstolo escrever lamúrias, escrever contendas, escrever reclamações, dizendo: como pode, depois de eu fazer tanto, depois de eu me dedicar tanto, depois de eu trabalhar tanto, Deus permitir que o final da minha chamada, o final do meu ministério, seja final de prisão, seja final de desconforto. Porém, estando preso em Roma, o apóstolo resolve escrever uma carta para os irmãos que estavam em Filipos. E o que mais acho interessante é que quando a gente vai ler o conteúdo da carta aos irmãos que estavam em Filipos, os filipenses, o apóstolo Paulo não conta lamúrias, o apóstolo Paulo não conta dificuldades. Ao contrário, o apóstolo começa a expressar a sua gratidão pela vida dos irmãos. Ele começa a agradecer os irmãos: muito obrigado pelo apoio financeiro. O apóstolo começa a elogiar os irmãos pela sua fé. Ele começa a instruir os irmãos a serem unidos, a andar em humildade. O apóstolo começa a trazer todo um conteúdo de cuidado. Ele não fala lamúrias, não conta dificuldades, mas se coloca como um pastor que tem atenção pelas suas ovelhas, alguém que se preocupa pelos seus irmãos que estavam em Filipos. E depois de escrever todo este conteúdo, no capítulo 1 de Filipenses, após o apóstolo Paulo elogiar os irmãos, após o apóstolo Paulo falar da alegria que sentia pela vida dos irmãos, agradecer os irmãos, ele vai agora contar uma experiência pessoal. E a experiência pessoal do apóstolo Paulo é algo tão rico, porque ele vai dizer para os irmãos que estavam em Filipos: oh, meus irmãos filipenses, eu estou em prisão, eu estou em cárcere, eu estou em situação de desconforto, mas em nenhum momento eu sou mal agradecido para com o meu Deus, em nenhum momento eu reclamo para com o meu Deus, mas eu vos digo que até o meu cárcere, até a minha prisão está contribuindo para o avanço do evangelho, porque o imperador romano, com medo de eu fugir desta prisão em Roma, ele olhou e disse: eu preciso fazer alguma coisa para calar a boca deste homem.
homem, para impedir com que ele pregue este evangelho, para impedir com que as vidas sejam convertidas através dele. Ele me colocou dentro de uma prisão fria, dizendo: vou calar a boca dele, vou destruir o ministério dele, vou acabar com a vida dele. Mas o que ele não entendia, que o que ele estava fazendo só estava contribuindo para o avanço do evangelho. Sabe por quê? O imperador romano mandou os guardas, os soldados ficarem acorrentados comigo, e de tempo em tempo, de turno em turno, sempre vinha um novo pelotão, sempre vinha uma nova guarda, enquanto o soldado estava preso comigo, na intenção de impedir a minha fuga. Deus me deu a estratégia. Eu abri a boca e disse para o soldado: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Me escute, por favor. Eu escutei as irmãs de ciclo de oração desde a minha infância dizer que Deus utiliza a maldição para transformar em bênção, utiliza aquilo que é para o mal para transformar em coisa boa para a vida da gente. Eu não sei se você pode levantar a sua mão para receber esta palavra profética, mas assim diz o Senhor: a seta da maldição que veio para te matar, Jeová está fazendo uma coisa nova e está dizendo para você: não vai trazer morte, mas vai trazer vida, não vai destruir a tua chamada, vai contribuir para o avanço dela. Jeová está dizendo: alguém pensou que ia te matar, mas eu vou usar ele para te beneficiar. Deixa eu falar mal dela, deixa eu levantar um falso, deixa eu dizer alguma coisa, eu vou ver o nome dela na lama. A Jeová dizendo: deixa falar, deixa se levantar, deixa contender, eu vou usar ele. Ele está dizendo: é agora que eu acabo, é agora que eu destruo. Aí tu viesse para o pré-congresso dizendo: glória a Deus, Jesus eu te adoro, Jesus eu te engrandeço. Aí Jeová está pegando a maldição e está dizendo: era para matar, era para destruir, era. Olha aí eu abençoando ela. Quem entende este negócio? Olha aí eu abençoando ele. Jeová está dizendo: envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarão contra ti, porque ele está transformando. O que eu estou passando está contribuindo para o avanço do evangelho. Apóstolo Paulo fala esta experiência pessoal. Ele vai terminar o capítulo de número 1 falando sobre humildade, instruindo os irmãos a terem cuidado com os irmãos corruptos, falando para eles: tenham cuidado com as crises internas, porque tem crises internas que são piores do que as crises externas. A perseguição de fora é algo terrível, mas se vocês não tiverem cuidado, as tensões internas, as rivalidades entre os próprios irmãos podem atrapalhar a vossa caminhada cristã. Quando chegamos no capítulo de número 2, nós encontramos um apóstolo falando todo o capítulo sobre um termo que ele utiliza muito, tanto para a igreja de Filipos como para outras demais igrejas. É um termo chamado koinonia, que significa comunhão. Este termo comunhão é um cuidado que o apóstolo Paulo tem, não apenas com a igreja de Filipos, mas se você observar tantas outras cartas, ele sempre vai falar sobre comunhão entre os próprios irmãos. Ele vai reforçar a importância da comunhão entre os irmãos, utilizando o próprio Jesus como o maior exemplo de humildade e de serviço, encorajando os filipenses a seguirem o modelo de Cristo, buscando viver uma vida que resplandeça a luz do Senhor em suas ações. Quando vamos para o versículo de número 1 do capítulo de número 2, o apóstolo Paulo utiliza alguns termos para
afincar sua fala, afirmar sua fala. Ele vai dizer para os irmãos: se há, portanto, algum consolo em Cristo, seguido se há algum conforto de amor, seguido por se há alguma comunhão no Espírito, ou se há entranháveis afetos de misericórdias. São condições que servem como base para a sua palavra exortativa para os irmãos. Quando vamos para o versículo de número 2, o apóstolo vai expressar para uma igreja de Filipos dizendo: eu sou muito feliz com vocês, eu sou muito alegre com vocês, mas tem algo que pode completar minha alegria, tem algo que pode fazer a minha alegria ser maior do que eu já estou tendo para com vocês. E o que é que pode completar a minha alegria? Há alguma coisa que pode completar esta alegria, que é que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo amor, ser de um só acordo e ser todos de uma só mente. O que o apóstolo está falando? Ele entende que há diversas personalidades no convívio da comunidade, porém não há espaço para a rivalidade. Quando um tem um pensamento de uma forma, outro tem de outro jeito, e se não se encaixar, é algo difícil de seguir conforme o padrão de Deus. Porém ele traz ao entendimento para deixar as rivalidades de lado, deixar o orgulho de lado, deixar as dificuldades de lado, deixar os atrapalhos de lado, e os irmãos se unirem com o mesmo pensamento, entendendo que temos um só Deus e seguimos para o mesmo céu. No versículo de número 3, ele começa a orientar os irmãos. Ele vai saindo um pouco do termo de comunhão para entrar no termo de humildade, dizendo para os irmãos: é necessário que o que vocês façam, não façam por contenda ou por vanglória, não façam para querer se exaltar. Sabe por quê? Em Filipos ainda tinha alguns irmãos que se dão uma oferta, sempre quer olhar e mostrar para todos: eu estou fazendo. Se estende a mão, eu estou estendendo a mão. Há um cuidado do apóstolo Paulo para com os irmãos filipenses, dizendo: tudo que vocês fizerem, não faça com o pensamento de aparecer, não faça com o pensamento de se engrandecer. Me escute, por favor. Há um termo que eu gosto muito desde a minha infância: não faça nada para Deus esperando receber do homem. Também não faça nada para o homem esperando receber de Deus. Entendemos que a nossa geração, e eu estou incluído nela, é a geração do Instagram, é a geração da visibilidade. Porém, devemos ter cuidado quando o nosso coração não está voltado para o reino, mas sim voltado para aparecer e para receber a glória humana. O problema de muita gente nos tempos de hoje, que tudo que faz, a intenção não é para o reino, e às vezes fica se perguntando: por que não dá certo? Por que o trabalho não flui? É porque a tua intenção não é para o reino aparecer. Mas Jeová te trouxe aqui para te dizer: eu vou mudar o teu pensamento, eu vou mudar a tua direção. E quando tu entender que se tu prega e a alma se converte, a glória não é tua, é minha, te prepara, porque tu serás um canal para muitas vidas se converterem. Quando tu entender que se tu canta e o mistério acontece, não é sobre a tua voz, não é sobre a tua eloquência, não é sobre o teu hino bonito, não é sobre o movimento que tu faz, é o Deus da igreja que abriu a torneira do céu e diz: quem pede eu encher a minha casa? O que façamos, não façamos para a nossa glória, mas façamos para a glória de Deus. Se tu crê neste negócio, levanta a tua mão e abre a tua boca para adorar, porque Jeová está na casa e está dizendo: eu vou mudar a direção, eu vou mudar o pensamento, eu vou mudar a intenção. Te prepara para viver o que tu nunca antes viveu, porque quando a glória de Deus aparecer, as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer, as trilhas irão acontecer e tudo irá foi. Aleluia. Ele vai usar você. Olha para quem está do teu lado, assim: Jesus vai te usar. Não fala com força. Jesus vai te usar.
Aí quando alguém dizer, tu prega demais, tu vai dizer, é Ele. Tu canta demais, é Ele. É a graça dEle, é a unção dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Quem merece honra é Ele. Meus irmãos filipenses, eu não vos falo da boca para fora, eu não vos falo porque é um pensamento meu, mas o próprio Jesus, tendo toda a glória dos céus, Ele trocou a glória dos céus e veio à terra como um homem. O próprio Jesus, que tem toda a riqueza dos céus, trono de glória, disse ao Pai: eu troco a glória dos céus para vir à terra como homem. E quando estava na terra, enquanto alguém pensava, o que é que ele vai pedir? Ele olha e diz, eu não quero muita coisa, só quero uma bacia de água e um pedaço de pano. O que é que vai acontecer? Jesus, vem todo mundo aqui, porque eu vou vos ensinar uma lição de humildade. Vem, coloca o pé, porque eu vou lavar o pé de vocês. Enquanto alguém quer muita coisa, Jesus diz, só quero uma bacia de água e um pedaço de pano. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, a ponto de Pedro dizer, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Ah, Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo, Pedro. É necessário que vocês entendam que no reino não é sobre quem é grande, no reino é quem faz para a glória dele aparecer. Enquanto os discípulos estão dizendo, quem dentre nós é o maior, ele olha e diz, quem não for igual a uma criança, é impossível chegar no reino dos céus. Ah, como eu sinto a presença de Deus. Ele está dizendo, eu tiro a vaidade do coração, eu tiro a vaidade da mente, eu tiro os atrapalhos, eu tiro a seta maligna e digo para ti, te prepara, porque é uma unção de Deus que está sendo derramada sobre a tua vida, porque a minha glória vai aparecer naquele lugar, naquela vizinhança, naquela casa, naquele trabalho, naquela escola, naquela faculdade. A glória de Deus vai aparecer e tu vai dizer, aleluia, aleluia. Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o maior exemplo de humildade. E pela sua humildade, foi Deus que deu a Jesus o maior nome de todos os nomes, o nome que está sobre todo o nome. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome mais excelente, um nome que é maior, um nome que é grande. No contexto histórico, o nome sempre trouxe um significado, seja bom ou ruim. O nome da Bíblia, ele tem vários significados: identidade e caráter, revelação da missão, eventos e sentimentos, mudança de identidade, mensagem profética. Jesus, ele carrega o nome mais poderoso do mundo. Me escute, as pessoas muitas das vezes não correm tanto atrás de dinheiro, mas correm às vezes tanto atrás de um grande nome. Tem pessoas, como diz o Matuto, se empabula, se exalta, se enobrece dizendo, eu sou conhecido de fulano de tal. Fulano, quando diz o nome dele, alguém já fica se tremendo. Fulano, quando diz o nome dele, as portas já se abrem. Mas de toda a face da terra, seja na América, seja na Europa, seja no Brasil, ninguém tem um maior nome do que o nome de Jesus. Sabe por
porque há pelo menos 3 formas de um homem ter um grande nome. Estas 3 formas é por herança, por doação ou por conquista. Tem gente que tem um grande nome por herança, tem gente que tem um grande nome por doação, e tem gente que tem um grande nome por conquista. Ninguém na face da terra consegue ter estas 3 coisas, mas Jesus de Nazaré é o único que tem um nome maior do que todos. Sabe por quê? Hebreus capítulo 1, versículo de número 4, ele tem um nome que está acima de todos, que foi adquirido por herança, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele também teve o nome por doação. Mateus 1:21, e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas também teve o grande nome por conquista, e Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus carrega o nome mais poderoso do mundo. O nome de Jesus tem poder do avanço da igreja. Certo dia, os saduceus chamaram Pedro, chamaram João e disseram: no nome de quem vocês pregam essa mensagem? No nome de quem vocês falam este evangelho? No nome de quem vocês contam este negócio? Pedro olha e diz: não somos nós, não é a nossa força, mas é no nome da pedra de esquina, da pedra angular, Jesus de Nazaré. Vamos matar, vamos destruir. Não podemos parar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. No nome de Jesus a igreja avança. Se fosse por Satanás, pastor, o senhor não estava nem aqui, e nem a igreja de Santa Maria estava aberta. Estaria placa de venda ou de aluga-se ali na frente. Mas o nome de Jesus, ele está dizendo: não para a igreja, não para a igreja, não para a igreja. A igreja avança. Ele tem o nome mais poderoso do mundo na oração. Aleluia. Tem gente que busca tanta coisa, tem gente que vai atrás de tanta coisa, bajula para ter as coisas, parece que fica ali querendo: vem, faz alguma coisa por mim. A gente usando o nome de Jesus, a Bíblia diz em João 16:23: em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. João 14:13: e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Tu não tem muito recurso, tu não tem muito dinheiro, mas quando tu dobra os teus joelhos e diz: é no teu nome, Jesus, é no teu nome, Jesus, é no teu nome, Jesus, Ele está dizendo: a porta vai abrir, o milagre vai acontecer. Se tem meu nome, vai ter milagre. Se tem meu nome, vai ter porta aberta. Se tem meu nome. Aleluia. O nome de Jesus é o único nome que tem poder para libertar. Aleluia. Marcos 16:17, Jesus disse para os seus discípulos: em meu nome vocês expulsarão demônios. Tem um testemunho que eu sempre conto lá em Recife. Eu era adolescente, pastor Benício, da escola técnica de Paulista. Aleluia. E todo dia eu levava uma Bíblia bem grande para a escola. As pessoas zombavam, as pessoas imaginando, diziam: lá vai o pastorzinho, vem cá pastorzinho. Os próprios crentes eram fazendo zoação comigo, e eu todo dia levando a Bíblia para a escola, dizendo: Jesus, eu vou honrar o teu nome aqui nesse lugar. Lá o que eu estudava era manhã e tarde. Certo dia, como de costume, num período
meio-dia, os jovens foram almoçar e eu fiquei na sala de aula falando com Jesus e lendo a minha Bíblia. E eu lendo, tão empolgado lendo a Bíblia, de repente uma multidão de adolescentes chega na sala de aula que eu estava, e o semblante deles eram de desesperados, e eles começavam a dizer: pastorzinho, desce com pressa, pastorzinho, desce com pressa. Eu digo: o que está acontecendo? Desce com pressa, pastorzinho. Eu desci, e quando eu cheguei na porta da secretaria, os adolescentes todos desesperados na frente da secretaria. Aí eu escutei quando alguém dizia: deixa o pastorzinho entrar, deixa o pastorzinho entrar, deixa o irmão entrar. Aleluia. De repente uma funcionária olhou e disse: só você, irmão, entre aqui. Quando eu entrei na secretaria, estava um professor, outro professor, com uma jovem no chão, e aquela moça estava endemoniada. Os professores tentavam segurar aquela moça, mas não conseguiam segurar. Eu fui até a moça, estendi a minha mão e comecei a clamar o nome de Jesus. Mas no meio do meu clamor, uma professora da Ubanda olhou nos meus olhos e disse: aqui você não fica, nessa secretaria você não vai estar. Eu olhei para ela e disse: está certo, professora. Eu saí e a jovem ficou endemoniada. Mas quando eu saí na frente da secretaria, os adolescentes desesperados, eu olhei para os adolescentes e disse: vai todo mundo comigo voltar para a sala que eu estava. Essa professora me barrou de entrar na secretaria, mas eu quero ver ela barrar o meu Jesus de entrar lá. Aleluia. Aleluia. Quando eu cheguei na secretaria, na sala de aula, onde eu estava lendo a Bíblia, eu disse: vai fazer um ciclo aqui, todo mundo, e a gente vai clamar o nome de Jesus, que liberta os demônios. A gente vai clamar o nome de Jesus. Aí quando eu comecei a orar, um adolescente começou a chorar e dizer: eu estou sentindo um negócio diferente, eu estou sentindo alguma coisa aqui. Que negócio aqui? Eu disse: é Jesus. Aí outro disse: eu quero aceitar esse Jesus. Outro disse: eu também quero aceitar esse Jesus. E na minha oração eu dizia: vai lá, Jesus, mostra, Jesus, que o teu nome tem poder. Vai lá, desce lá, Jesus. No meio da oração a notícia chegou: pode parar, a jovem já foi liberta e o nome do Senhor foi glorificado. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Eu quero te dar 30 segundos para você tomar esta casa de glória a Deus. É só para quem crê. Enquanto tu abre a boca para adorar, o nome que liberta está dizendo: eu neutralizo agora o poder das trevas. Enquanto tu abre a boca para adorar, ele está dizendo: toda ferramenta preparada não vai prosperar. Eu quebro o arco, eu corto a lança. Tem livramento de... Anaras. Abra a boca, 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 abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Sabe por quê? Satanás preparou um projeto para destruir a tua casa, para destruir a tua família. Vai acabar, vai ter divórcio, eu vou destruir quanta seta, quanto laço que foi preparado. Mas nesta noite em Santa Maria, tu está abrindo a boca, tu está levantando a mão e dizendo: Jesus, o teu nome é grande, o teu nome é grande. É só para quem crê. Enquanto tu abre a boca para adorar, Jeová está dizendo para Satanás: pega as suas trouxas, arrume as suas malas e vai embora. Quebrou o laço. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Quebrou o laço. Abre a boca, abre a boca. Quebrou, quebrou. Ele quebrou o laço de Satanás.
maço. Satanás sabe que tu está na oração, tu está no louvor, tu está na adoração e não pode mexer contigo. Aí ele quer mexer nos teus, quer mexer na tua casa, quer mexer com teu marido, porque mexendo com ele vai te desestabilizar. Mas se tu crê, enquanto tu está aqui no pré-congresso dizendo que o nome dele é grande, o livramento que desce para ti também está descendo para tua casa. O nome de Jesus também é poderoso para curar. Em meu nome, se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Remendi. Emahai. Tu crê que Jeová está curando a enfermidade hoje? Com permissão do meu pastor, por favor, fique de pé. Porque tem enfermidades físicas que estão sendo curadas hoje, mas o Espírito de Deus está me falando que também tem enfermidades na mente, que esta noite Ele está curando. Tu precisa de remédio para dormir. Quantas noites, quanta angústia, quanta ansiedade. Alguém só vê o teu sorriso no rosto, mas ninguém sabe como está a tua alma. Oh, alma aflita. Oh, alma afligida. Mas o nome de Jesus tem poder para neutralizar o poder das trevas, mas também tem poder para dizer para a enfermidade: vai embora. Eita! O meu superintendente e meu pastor me conhece, sabe que eu não sou muito disso, mas por favor, coloque a mão na cabeça de alguém que está do teu lado. Porque o céu está falando que esta noite vai curar enfermidades na mente de alguém. E com as tuas mãos sobre a cabeça de alguém, começa a fazer uma oração por ela agora. E diga: Jesus, cura. 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 Abraça. Espírito de suicídio vai embora agora. Depressão, eu te repreendo agora. Receba a paz. Receba a paz. Há uma graça de Deus que está fluindo agora.
Há uma graça de Deus, 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 há uma graça de Deus que está fluindo agora. Há uma paz que está sendo derramada sobre ti agora. E Ele está dizendo: os remédios vão ser jogados no lixo, as noites serão bem dormidas. Eu te dou ânimo na minha obra. Recebe. Eita, quanta frieza, quanta vontade de parar, quanta vontade de se isolar, quanta vontade de ficar em casa, no quarto, enclausulada dentro do quarto. Mas Ele está dizendo: eu te dou liberdade agora. Recebe cura, e como prova que sou eu que falo contigo agora, e como prova que sou eu que falo contigo agora, há uma graça que está sendo deliberada sobre ti. Há uma graça que está sendo derramada sobre ti. Abraça essa irmã que está do teu lado, abraça este irmão que está do teu lado e diz para ele: vamos adorar porque Jeová já fez, vamos adorar porque Jeová já curou, vamos adorar porque Jeová já limpou, vamos adorar porque Jeová já tratou, vamos adorar porque Jeová já trabalhou. Abre a tua boca porque a torneira do céu está sendo aberta, está sendo aberta. E Ele está dizendo: recebe, 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 recebe. Quem não é batizado com o Espírito Santo tem oportunidade para abrir a boca para adorar, porque Ele está enchendo agora. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Já tem moça chorando, já tem jovem sentindo isso. Que coisa bonita! É a presença de Deus que está na casa, é a presença de Deus que está na casa. E Ele está dizendo: eu ponho um novo cântico, eu ponho um novo cântico, eu ponho um novo cântico. Eu te dou força, eu te renovo. Recebe renovo, 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 renovo. Chora na presença, chora na presença dele. Renovo de Deus, 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 renovo de Deus. Eu vou te usar novamente, eu vou te encher novamente. Renovo, 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 renovo. A glória da última casa.